Olá, voltamos. Na aula passada, nós vimos o seguinte, os elementos da comunicação, vocês se lembram? Então vamos lá, elementos da comunicação, denotação e conotação, função de linguagem, figura de linguagem. Agora nós temos que entender que para que esses fragmentos, esses conteúdos, servem para que possamos constituir e escrever direito um texto. Vamos lá? Recursos linguísticos. Olha o que eu coloquei para vocês. O texto não é uma soma ou sequência de frases isoladas, é uma mensagem construída que forma todo o significativo. O texto tem que ter uma finalidade, gente. Para que serve? O que eu quero com aquele texto? Né? Ele tem que ter um começo, meio e fim. Vamos entender. Muitas vezes encontramos textos que são confusos e difíceis de serem entendidos. Isso ocorre porque tanto a coerência quanto a coesão não estão sendo aplicadas. Daqui a pouco, no decorrer, eu vou explicar para vocês coerência e coesão, como eu havia prometido. Mas esses textos, gente, tem que estar bem claros na hora de você passar a tua ideia. Às vezes você até tem o argumento, até tem o que escrever, mas não consegue colocar para o papel. Você fica dando voltas, né? E o leitor, a pessoa que está lendo, chega a ficar até tonto e não entende o que você quer dizer. Olha aqui um exemplo disso. Fazendo sucesso com seu novo restaurante, que oferece pratos típicos, o empresário José da Silva, localizado na Rua dos Andradas, 235. Peraí, eu não entendi. Quem que está localizado? É o empresário ou o restaurante? Vamos ler de novo aqui, ó. Fazendo sucesso com seu novo restaurante, o que oferece pratos típicos, o empresário José da Silva, localizado na Rua dos Andradas. Não tem um erro aí? Qual que é o erro, professora? Pode ser o erro de vírgula, pode ser o erro da construção da frase, né? Seja no sujeito. Não está claro, está confuso. Segundo Segala é um estudioso gramático, vale a pena você acompanhá-lo ou ver as suas obras. Ele é muito inteligente no que diz em relação ao seguinte, que um bom texto deve ter correção gramatical, respeitando as normas linguísticas. Você tem que tomar cuidado na hora de escrever, como que se escreve, tem que ter um dicionário em mãos. Ah, professora, eu uso mais o Google, né? Hoje em dia nós temos N ferramentas, temos aí dicionários online, nós temos diversas outras formas, mas apoios de pesquisa que possamos escrever um texto bacana, um texto legal, bem escrito, né? Ser original, evitar vocalidade e imitação. Ser conciso, dizer muito em poucas palavras. O que é isso? É você ser objetivo, tá? É você ser direto no que você quer dizer. Às vezes um bom texto não precisa ser um texto longo, um texto muito rebuscado. Não, ele tem que ser claro e objetivo, tá? Ser nobre, evitar o uso de termos chulos, aqui gírias, né? Que dependendo não podemos usar. Ser claro, ter harmonia. Ser preciso, empregar o termo adequado de forma acertada. Ser colorido e elegante, uso criterioso de figuras de linguagem. Você tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa não tem o conhecimento, ou não entendeu, não vai interpretar você direito, tá? Ser natural, evitar empregar os termos rebuscados e desconhecidos ao leitor. É aquilo, você quer fazer uma boa comunicação? Escreva de uma forma em que ele vá entender. É muito simples, é um bilhete de escola, por exemplo. Você tem que imaginar no lugar dos pais. Bem simples, você tem que escrever, ser preciso da informação que se deve, mas de uma forma clara para que a pessoa vai entender, porque senão, né, não se entende, não há uma boa comunicação. Vamos lá, vou explicar agora para vocês, anotem aí, coesão textual. Isso é muito importante, gente, muito mesmo. Então, vamos prestar bem atenção e eu vou falar com calma aqui. A coesão textual exige que empreguemos vários elementos de forma adequada. Vamos devagar. Letra A. Emprego adequado de tempos e modos verbais. Bom, se você coloca no singular, o teu modo verbal também tem que estar no singular, né? Você não colocar aqui, até ruim, né? Dá até ouvir, mas acontece. Deixa eu ver aqui. Os alunos estão na sala. Olha só. Os alunos estão na sala. Justamente eu peguei esse exemplo que vocês perceberam, porque o sujeito, os alunos, tem que concordar, estão na sala, né? Isso, essa concordância nominal, essa concordância verbal tem que ser muito bem clara, né? Seguem anexas as cópias, não é segue anexo a cópia, olha só, nada a ver, o anexas é feminino, então tem que concordar, aliás, a cópia é feminina, então tem que concordar. Então nós temos que ter esses estudos.
Lá na frente eu vou mostrar algumas coisas que vocês precisam anotar, que vocês precisam pesquisar, porque é importante para um bom texto. Como eu falei no início, português é maravilhoso, é uma língua bárbara, mas há muitas exceções que precisamos nos atentar, precisamos estar em constante estudo, porque sempre, né, tem alguma coisa que nós não lembramos, uma regra que foge ao nosso conhecimento, então isso é muito importante na hora de escrever seu texto, tá? Emprego adequado de pronomes, conjunções, preposições e artigos. Bem, lá na frente eu vou falar, mas pronome você precisa ter bem claro, pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronome oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo. E você precisa conhecer esses pronomes, sem contar nos pronomes de tratamento, tá, gente? Que vocês vão escrever alguma coisa comercial, alguma carta, algum ofício, você precisa como vai chamar essa pessoa, né? Dependendo da intimidade ou não, você tem que saber escrever de uma forma mais formal. Por isso, importantes pronomes. Conjunções. Professora, o que é conjunção? Para ficar bem claro, conjunção é aquilo que liga uma oração na outra. Por exemplo, tirei 10 na prova. Poderia muito bem parar por aí. Ela é independente. Tirei 10 na prova. Você consegue entender. Só que eu quero dar mais informações. Tirei 10 na prova, mas não é o suficiente para passar de ano. Esse mas é uma conjunção. Que conjunção é essa, professora? Conjunção adversativa, uma ideia contrária. Olha, ele tirou 10. Porém, mas não é o suficiente. Vocês entendem? Então, conjunção é quando você tem que aprender quais são as conjunções, tá? Temos aditiva, adversativa, alternativa, o que mais? Nós temos as conclusivas, as explicativas, isso só nas coordenadas. Lá na frente eu falo melhor sobre isso. E tem as subordinadas, que também é uma vasta classificação para você estudar. Então, sintetizando, conjunção é quando ligamos uma informação, uma oração a outra. Precisamos saber para poder escrever um bom texto. Preposição, para, com, crase, importantíssima crase, ao, né? Quando você vai escrever para dar sentido, tome cuidado. Aqui entra em preposição, gente, regência verbal e regência nominal. Um assunto que cai muito em concurso, cai muito em cursinho, né? Na escrita, para você escrever bem, você tem que ter esse conhecimento. Anota aí, regência verbal, regência nominal, concordância normal e concordância verbal e verbo. Você precisa saber a conjugação do verbo para melhor colocar numa frase, tá? E artigos simples, o, a, os, as, definidos, umas, indefinidos, simples. Emprego adequado de construção de coordenação e subordinação. Aqui que eu disse. Quando se fala em coordenação, é uma frase que tem sentido completo. Por si só, ela é independente. Como assim, professor? Ó, vamos pegar o exemplo que eu dei anteriormente. Tirei 10 na prova. Acabou. Por que tirei 10 na prova é uma oração? Porque constitui um verbo. Tá? Então, ali só já está isolado, está separado. Aí eu quero dar mais informações. Então, mais informação. Então, vamos lá. Tirei 10 na prova, mas não é o suficiente para eu passar. Esse mais é uma conjunção coordenada. Ou seja, tem uma oração independente junto com a outra, eu só quero unir. Elas são independentes. Já subordinado, o nome fala. Eu preciso de alguém para me complementar. Né? Vou a Campo Grande. Vou a Campo Grande. Tá, e aí? Vou a Campo Grande para... passear. Pronto, vou a Campo Grande para passear. Aí é uma oração que precisa de complemento. Esse para aí é também uma conjunção temporal, que é uma finalidade, para que ela está na cidade, certo? Foi só um exemplo, mas eu quero que vocês entendam que para escrever um texto, você tem que ter bem claro quando a oração é sozinha e quando ela precisa de complemento. Para ela precisar de complemento, você tem que saber conjunção, tá? Ai, professora, tá difícil? Não tá, não. É fácil. Só que língua portuguesa, gente, é prática. A escrita é prática. Nós temos que praticar, nós temos que estudar sempre. E é uma maravilha. Depois que você aprende, a gente não esquece. Vem cá comigo. Emprego adequado de discursos diretos e indiretos, direto livre. O que é isso? É você escrever de forma clara, não ficar dando voltas no que você quer dizer. É quem que você quer remeter, tá? Para quem que você quer chegar, qual é o seu público. Então, coesão, você tem que ter bem claro. Você tem que saber ligar as informações, ter sentido no que você vai escrever, tá? Aí vem aqui.
Eu coloquei para vocês aqui nesse slide, eu não vou ler, mas depois vocês estudem, eu coloquei mais ou menos alguns que vocês mais vão usar, né? Conjunção, algumas aqui, ó, e, nem, mais também, porém, entretanto, são importantíssimas. O que é isso? Para você ter uma ideia, ligar. Quando você faz uma redação, por exemplo, tá lá começo, meio e fim, no seu último parágrafo, que é o que nós chamamos, por exemplo, de um texto dissertativo argumentativo, que você vai dar a sua conclusão, a sua opinião, você pode começar com uma conjunção que seja conclusiva. Portanto, aconteceu tal coisa, né? Então, concluo, isso é conjunção, tá? Preposição, já coloquei para vocês aqui. Pronomes, eu, nós, me, mim. E advérbios, sim, certamente, realmente. Ou seja, nós precisamos ampliar o nosso vocabulário. Quanto mais você lê, quanto mais você vê como é escrito as orações, os períodos, como eles são unidos, isso nos ajuda, nos enriquece o nosso texto. Vamos passar. Aqui, moçada, eu coloquei para vocês o significado de cada um. Na minha fala anteriormente, eu já expliquei cada um, mas aqui eu coloco para vocês uma forma de conhecimento. Depois vocês dão uma lida com calma nesse slide para vocês aprenderem. Ó, período composto de subordinação, aquele subordinado, como eu falei, coordenado, oração independente, e período que é formado por orações. Classifica-se assim, ó. Oração é tudo aquilo que possui verbo e sentido complexo. Sentido completo. Aí coloco lá. Tirei 10 da prova. Tirei é um verbo, então é uma oração. Aí nós chamamos também de período. Aí classifica-se lá depois em período simples e período composto. Simples em um verbo e composto por 2 verbos. Mas isso não é assunto para nós. Eu quero só que você entenda que quando ouvir a palavra período, é a mesma coisa de oração, tá? É uma frase que constitui verbo, certo? Aqui. Então eu falei lá, coesão, eu tenho que ter domínio dessas coisas. Eu preciso aprender a escrever no período, no começo ao fim, né? Então eu tenho que ter essa concordância. Só que a coerência é muito importante, é fundamental. Por quê, professora? A coerência textual ocorre quando há uma relação harmoniosa de ideias. Você começa com um parágrafo falando de um assunto, o segundo tem que estar interligado, tem que falar decorrendo sobre esse mesmo assunto. Né? Teve até uma redação que foi muito criticada há uns anos atrás, inclusive aumentou, né, nesse sentido de capacitação, de correção. Era um aluno que escreveu sobre um assunto, no meio lá ele colocou uma receita de miojo, ou então colocou o hino do Palmeiras, não sei se vocês recordam desse caso, saiu muito na mídia, e aí ele retoma o assunto. Né, sem sentido algum, até foi uma polêmica, mas isso não vem ao caso. Não é isso aqui, eu só estou exemplificando que você tem que começar um assunto, descorrer completamente até o final, tá? Então, o que é coerência, professora? É você falar a mesma coisa no texto inteiro, certo? Olha aqui, ó, as crianças estão morrendo devido à riqueza do país. Ué, as crianças estão morrendo e o país está rico? Né? Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Oi, peraí. Então, como é que estão derrubando e as florestas estão faceiras, estão florindo? Não dá. Vocês estão entendendo? Você começa com um assunto, termina com aquele assunto. Bem, eu coloquei aqui, vamos abrir um parênteses nessas informações importantes. Fiquem atentos para algumas dicas aqui, ó. Pronome de tratamento. Fiz questão de colocar porque é algo que se usa muito, principalmente agora, lá na frente nós vamos falar sobre tipologia e alguns documentos precisam muito de pronome de tratamento. Vem cá. A chamada segunda pessoa indireta se manifesta quando utilizamos pronomes que, apesar de indicarem nosso interlocutor, portanto a segunda pessoa, utiliza o verbo na terceira pessoa, os pronomes de tratamento. Como assim, professora? Se você for mais informal, não sei o grau de intimidade que você fala com outra pessoa, você pode usar você. Você está sendo convidada para a nossa inauguração, né? Depende do grau de intimidade, volto a dizer. Aí aqui tem uma tabelinha, ó, eu coloquei para vocês, depois vocês estudam. Nem para tudo você pode usar Vossa Excelência, Vossa Senhoria, né? Tem algumas pessoas que são determinadas para aquilo. Vossa Alteza, Vossa Eminência e assim sucessivamente, tá? Depois vocês voltam nesse slide aqui e vocês olham para cada um. Eu coloquei isso aqui, que são as abreviaturas.
Em ofícios, usa muito a abreviação, tá? Ofício, requerimento, depende, se escrever Vossa Excelência, fulano de tal, você coloca a abreviatura que está aqui, ó. Né? Se for mais de um, tudo. Só para conhecimento, então isso aqui é muito importante. Vocativo, fiz questão de colocar. Há uma comparação entre aposto e vocativo. Aposto é tudo aquilo que você explica, tá? Se você explica é o que está acontecendo, por exemplo, o comandante Paulo veio ao Brasil, um exemplo. Comandante Paulo, é qualquer comandante? Eu não estou determinando, eu não estou explicando quem é o Paulo. Então vamos falar de mim. Professora Alessandra, professora de português instrumental, ganhou na loteria. Ó, que maravilha. Pensou? Pois é, mas é qualquer professora Alessandra? Não, é a professora que leciona português instrumental. Isso é aposto. Porém, vocativo é algo que chama, chamamos de chamamento, olha só. É um termo que não possui relação sintática com o termo, ele é isolado. Não fale alto, Rita, estou chamando. Senhor presidente, isso é muito útil. Caro colega, prezado senhor, sabe, principalmente nas notícias de jornais, nos jornais televisivos, usa muito isso. Reparem, a vida, minha amada, é feita de escolhas. Se eu tirar, opa, voltou. Se eu tirar ela quando falo que não tem isolado o termo na oração, é porque ela não altera o sentido, tá? Não fale tão alto, Rita. Se eu tirar o Rita, não fale tão alto. Né? Não deu sentido, mas só não determinei para quem. Então, relembrando, aposto explica e vocativo chama. Você usa muito vocativo nos termos oficiais que nós vamos olhar, tá? Olha que interessante, muita gente anda escrevendo errado. Como grafar datas? Preste atenção, não se usa ponto para separar os algarismos do ano. 2018 não existe 2.018, tá? Coloca isso aí sempre em prática. O ano sempre é normal, de 2018. Não se usa pontos para colocar datas abreviadas. Esses sinais aqui, ou fica assim, 15/10 de 2018, ou assim, tá? O que acontece? Quando você vai colocar datas, você tem que colocar bem simples e bem especificado, para não ter duplo sentido e não ficar, poxa, quantos, né? Então tem que colocar esses dois sinais aqui. O uso do zero antes das unidades de data é facultativo. Por exemplo, 02 de março de 2018. Não tem necessidade do zero, tá? Você pode colocar só 2. Mas também, se você colocar, não está errado. O nome dos meses do ano deve ser escrito com letra minúscula. Então, vamos lá. 2 de março de 2018, minúsculo. Não coloca março, qualquer mês do ano aí, maiúsculo não, tá? É só alguns lembretes. Outra coisa, os nomes de rua e números devem ser grafados dessa forma. Olha que legal. Você coloca o nome da rua, vírgula, o número. O nome da rua, vírgula, e coloca o Nzinho de número, tá? Ou assim com mais informações. São vírgulas. Para você colocar informações de rua, você coloca entre vírgulas. Né? Se aqui tivesse um CEP, você colocaria também o CEP sem problema algum. Na escrita de documentos oficiais, o espaçamento é 1,5 e 2 para documentos empresariais. Alguns documentos já estão digitalizados, você antes for digitar, sempre coloque espaçamento 1,5. Para quê? Isso é uma regra da redação oficial, que se você colocar espaçamento simples, há algumas coisas que são espaçamento simples, mas o corpo do texto, a tua informação, tem que estar muito bem claro, muito bem separado. Por isso ele padroniza, ou 1,5 ou 2, tá? Só para título de conhecimento isso. Hoje não se usa mais o traço para assinatura, a não ser em alguns contratos para terminar melhor quem assina. Geralmente a gente coloca, né, declaração, escreve e coloca lá o nome, Alessandra, Alescano, e o traço para poder assinar, né? Não se faz mais isso, geralmente já está digitalizado, ou então você usa o carimbo, depende, né, e ele já rubrica ali, não precisa daquela tarja lá. Carimbos não devem ser usados em documentos como carta comercial, uma vez que as folhas geralmente vêm timbradas. Mas isso é só em empresas maiores que tiverem esses timbres nesses papéis. Caso não tenha, o carimbo é uma maneira de confirmar, né, do que você está pedindo, que é legítimo naquela empresa. Gente, eu coloquei aqui os sinais de pontuação. Que nem lá atrás, nós vimos o sinal de pontuação, vírgula fora e aquele endereço do restaurante, nós ficamos em dúvida. Quem não estava localizando era o rapaz ou era o restaurante, lembra? Pois é.
Esses sinais de pontuações são muito utilizados, então precisa de muita atenção. Aí o que eu fiz? Coloquei isso aqui, depois você entra lá nesse site, está muito bem explicado, fácil de entendimento, então vale a pena parar um pouquinho, você der um tempo aí nos seus estudos, fala, puxa, a professora falou para eu estudar sinais de pontuação, é utilíssimo, então você entra lá nesse site e você dá uma estudada por lá, certo? Tananã, agora, isso aqui, desde 2009 vem essa conversa, né, que é o novo acordo ortográfico, com termos acordos firmados, né, entre o Brasil, Portugal e outros países. Aí foi decretado que deveria valer até 2016, não, aliás, antes de 2012, foi prorrogado, aí alteraram os livros didáticos, né, alteraram várias coisas que tiveram que se adequar ao novo acordo ortográfico, mas agora em 2018 é obrigatório em todos os concursos, o Enem, então muita coisa mudou, tá? Fique atento. Por quê? Demorou um prazo para poder entrar em vigor realmente, a ser cobrado, porque tem muitas regrinhas, principalmente do IFE. Muito interessante, aqui não cabe, aqui eu não tenho tempo para explicar para vocês. Mas entra lá, olha o que eu coloquei para vocês. Eu pesquisei um lugar fácil, de fácil entendimento, de fáceis exemplos para vocês entenderem. Isso é muito importante. O uso do IFE tem pegado muita gente nas escritas, tá? Por exemplo, autoescola. Quando você termina com uma vogal e começa com outra diferente, a tendência é juntar. Então, autoescola agora escreve junto. Mini saia, antes não era mini, hífen saia, agora não. É mini, tira o hífen, se começar com S ou R, duplica. Então ficou mini saia com 2 S. Tá vendo? Só uma professora esquisito. Muito, ideia. A palavra quando de tongo aberto, eia e oia, não tem mais acento. Então ficou mais fácil. Um que já entrou, que nós estávamos bem habituados, era o trema, né? Trema não tem mais. Então a gente fala 50, né? Porque não tem mais o trema. Não, na pronúncia é igual 50, mas não se escreve com tema. E vai trema. E tem vários outros acordos que fizeram, outros, né, itens de IFE. Estudem, é muito importante. O próximo tema que nós vamos fazer agora vai ser tipologia textual. Mas vamos dar uma pausa aqui, porque eu vou precisar de vários itens, várias atenção sua. Então, vamos tomar uma água, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, certo?